Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, para verificar o andamento da colheita e o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Emerson Zancanaro, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Emerson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Emerson, a colheita já se encaminhando aí para praticamente ser encerrada no município, como é que foram os trabalhos de colheita, as condições para o produtor avançar nesses trabalhos foram boas por aí? Positivo, nós estamos com a colheita já se encerrando em torno de 90%, 95% dos trabalhos concluídos e nós tivemos a colheita muito boa, sem intercorrências, alguns locais pontuais com a questão de incêndios, né, de fogo durante a colheita, mas nada que prejudicasse de maneira exponencial os produtores da nossa região. E aí, com esses trabalhos já praticamente encerrados, o que a gente pode dizer da produtividade média dessa safra? Em que patamares vão ficar as produtividades nessa segunda safra 2020? Sim, nós antes de iniciar a colheita, nós tínhamos uma estimativa de uma quebra de safra em torno de 4 a 6 sacas por hectare, tendo em vista as chuvas que não ocorreram no mês de março, né, que pegaram muitas lavouras de fundo. Porém, no cômputo geral, no fechamento geral da colheita, nós estamos observando uma média idêntica, um pouco inferior a um saco em relação ao ano passado, em torno de 110 sacos por hectare, de maneira geral no município. Claro que nós tivemos assim uma amplitude muito grande de produtividade. Nós tivemos muitos produtores colhendo 140 sacos por hectare de média geral e alguns produtores colhendo abaixo de 100 sacos por hectare de média geral deles também, porque eram áreas com plantio mais tardio, solo mais arenoso, colheita mais tardia, né, que perdeu por umidade também. Mas na soma geral da colheita, ela está dando o mesmo volume do ano passado. E aí, Emerson, falando agora da sanidade dessas lavouras, como é que foi esse ano na prevenção de pragas, de doenças? O produtor teve dificuldades nessas questões por aí? Então, esse ano foi bem mitigado o problema das pragas e doenças. Não foi tão grande quanto na questão de doenças quanto aos outros anos. Nós tivemos poucos avariados, tivemos sim problemas de quebra de produtividade com a questão dos percevejos, né, que eles atacaram no início do plantio, na fase de vegetativa do milho, mas de maneira geral todo mundo conseguiu ter no restante das colheitas uma colheita muito boa, muito acima dos outros anos em qualidade. E aí, olhando agora para a comercialização, como é que avançaram essas vendas, os preços médios de comercialização? Que panorama a gente pode trazer das vendas do milho aí em Nova Mutum? Então, esse ano nós já temos perto de 90%, entre 88% e 90%, conforme os dados de MEA, já estão comercializados, né? Um pouco acima do que nós tínhamos comercializados no ano passado nas vendas. E já o mercado de vendas futuras está ocorrendo de maneira muito acelerada, com os produtores travando os seus custos para a próxima safra. E aí, o que a gente pode falar dos preços médios dessas vendas? O produtor deve ter rentabilidade nesse ano? Positivo. Eu lembro que antes de nós instalarmos a lavoura de soja ano passado, lá em início de 2019, nós falávamos em torno de R$ 16,50 o milho, daí depois foi a R$ 18,00, já começou a influenciar melhor o preço. Agora já estamos em torno de R$ 40,00 o milho disponível, isso é um valor muito acima. Só que ocorre que nem todos os produtores têm já produto para vender. Muitos produtores já travaram em 30, 32, 33 reais toda a sua produção, porque já tinha lucratividade. Então, de maneira geral, foi um ano muito bom, inclusive para quem, na parte de receita, de receita bruta, né? Inclusive para quem não teve uma média tão expressiva quanto uma parte dos produtores da região. E agora, com a colheita do milho já praticamente encerrada, como é que estão as movimentações, os trabalhos pensando na próxima safra de soja, manejo de solo, chegada de insumos, produtor já deixando tudo pronto para a próxima safra?
Isso, agora os trabalhos no campo eles não pararam, eles continuaram, o pessoal está começando a fazer, já está fazendo a questão do manejo de campo, né, das práticas agrícolas de calcário, e alguns já estão jogando alguns fertilizantes a lanço, né, o super simples, enxofre, está ocorrendo o trabalho de colheita. Nos próximos meses, já em meados de agosto, começa o recebimento dos insumos para a próxima safra, que começa a ser instalado a partir de 15 de setembro. A expectativa é iniciar o plantio realmente em 15 de setembro, pelo que vocês acompanham aí as condições climáticas, esse ano deve ser possível começar a plantar logo que terminar o vazio sanitário? Positivo, conforme os prognósticos climáticos, nós temos a intenção de iniciar sim a partir de 15 de setembro. Primeiro, quem vai iniciar são as empresas, as fazendas que vão plantar algodão em segunda safra, que plantam soja precoce, né? E a partir do dia 1º de outubro entra o restante do pessoal que planta safrinha de milho, e nós estamos visualizando uma instalação de safra muito boa para esse ano. Emerson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí em Nova Mutum. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Ok, estamos à disposição, lembrando aos produtores que estão ainda fechando seus custos, que estamos com preços interessantes agora para travar, né? Subiu um pouco em dólar o preço do soja e já começa a fazer uma boa relação de troca. Bom dia a todos. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. À disposição. O Emerson Zancanaro, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho. Segundo o Emerson, 95% das lavouras já colhidas lá no município, condições climáticas favoráveis para os produtores avançarem com seus trabalhos e resultados maiores do que o esperado antes da colheita. O Emerson destacando que a expectativa era de uma diminuição entre 5 e 6 sacas por hectare da média obtida na safra passada, mas os resultados até aqui registram queda de apenas 1 saca por hectare, fechando ali uma média na casa dos 110 sacas por hectare, mas o Emerson destacando muitas lavouras produzindo até 140 sacas e algumas outras partes do município ficando abaixo das 100 sacas. Essa diferença de produtividade veio de acordo com o regime de chuvas, já que em março faltou chuva em boa parte da região lá de Nova Mutum. O Emerson também apontando mais de 90% dessa produção já negociada, com produtores aproveitando patamares ao redor dos R$30 para fechar essas negociações, um patamar que já era rentável e hoje a saca sendo cotada a R$40, o que garante um cenário ainda mais positivo para aquele produtor que ainda tem produto disponível para ser negociado. Por fim, o Emerson destacando o avanço dos trabalhos de preparação para a próxima safra de soja, produtor já realizando seus manejos de preparação com aplicação de calcário, alguns já realizando aplicação de fertilizantes a lanço nas lavouras e a expectativa do produtor da região iniciar o plantio logo com o término do vazio sanitário, já no dia 15 de setembro. A expectativa é de que haja essa condição de plantio cedo lá no município, primeiro para aquelas áreas que vão ser destinadas ao algodão na segunda safra, e aí aquele produtor que vai se dedicar ao milho safrinha, plantando a sua soja a partir do dia 1º de outubro. Essa é a expectativa lá em Nova Mutum, no estado do Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.